Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e ainda mais lar para você se conectar e pertencer. Aqui agora, eu quero que você fique à vontade e senta na cadeira, no sofá ou onde você está relaxadamente. Você vai ouvir a palavra de Deus, a Bíblia. Deus quer falar com você. Se sente preparado para ouvir? Eu vou compartilhar exclusivamente para você que está conectado a 15ª parte da série de mensagens na epístola que escreveu o apóstolo São Paulo aos Filipenses. Filipenses, a alegria triunfante em meio às provas. A verdade de Deus sob ataque. Parte 1, Filipenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. No capítulo 1 de Filipenses, o apóstolo São Paulo mostrou a supremacia de Jesus Cristo e Theos Soter. No capítulo 2 de Filipenses, o apóstolo São Paulo mostrou a primazia do outro. Agora, no capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo São Paulo volta a sua atenção para a questão da verdade que estava sendo atacada pelos falsos mestres. Este texto é atual, oportuno e urgente. Em nossos dias, a verdade de Deus tem sido atacada. Esses ataques não vêm apenas dos insolentes críticos da fé cristã, mas daqueles que se infiltram na igreja com falsa piedade e perigosas heresias. Eu e você estamos vendo com profunda dor a igreja evangélica brasileira deixando o antigo evangelho, o evangelho da cruz, para abraçar um evangelho híbrido, sincrético e místico. Um evangelho centrado no homem e não na consumada e bendita obra de Jesus Cristo e Theos Soter. Eu e você precisamos nos acautelar. Pense mentalmente. Vou apresentar 2 pontos nesta introdução. Em primeiro lugar, a alegria cristã é centrada em Jesus Cristo e Theos Soter.
a ordem do apóstolo São Paulo dada em Filipenses 3:1, quanto aos mais adelfos, meus, alegrai-vos, Chiron, no Kyrios. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Chiron, Kyrios, alegrai-vos no Senhor. Age como uma ponte entre o que o apóstolo São Paulo ensinou e o que está para ensinar. Jesus foi glorificado como Deus, Salvador, exemplo e Kyrios. Portanto, você deve se regozijar em Jesus Cristo Zios Theos Soter. Ele, Jesus Cristo Zios Theos Soter, precisa ser o seu prazer, a sua mais preciosa possessão, e ainda mais a mais intensa busca. Quero que se lembre disso. Depois de falar sobre relacionamento no capítulo 2 de Filipenses, e antes de introduzir o novo assunto, o apóstolo São Paulo reafirma para a igreja o tema básico dessa carta, a alegria Chiron. A alegria Chiron cristã não é ausência de problemas, nem circunstâncias favoráveis. A alegria Chiron cristã está centrada não em coisas ou situações, mas na pessoa de Jesus Cristo Zios Theos Soter. Em Jesus Cristo Zios Theos Soter está a nossa alegria. Nossa alegria Chiron é cristocêntrica. Essa verdadeira alegria Chiron te capacita a vencer as ondas revoltas das circunstâncias adversas, porque essa alegria Chiron vem de um consistente relacionamento com Kyrios, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter. Pense nisso. Em segundo lugar, a repetição é um poderoso recurso pedagógico. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva, grafam as mesmas coisas. Filipenses 3:1. A Bíblia diz, eu acredito. O apóstolo São Paulo não está trazendo ensino novo, mas reafirmando as mesmas verdades. E ele, o apóstolo São Paulo, diz que isso não lhe desagrada, pois sabe da necessidade de a igreja ouvir sempre as verdades fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo Zios Theos Soter. O apóstolo São Paulo sabe que isso produz segurança para a igreja. Eu e você não devemos correr atrás de novidades, mas nos firmar cada vez mais no antigo Evangelho, na palavra de Deus, a Bíblia. A verdade, a palavra de Deus, a Bíblia, precisa ser o seu pão diário. Os alimentos essenciais não nos cansam. Esperamos comer pão e beber água cada dia de nossa vida. Por isso precisamos escutar
escutar sempre, de novo, de novo, de novo, a verdade da palavra de Deus, a Bíblia, que é pão e água para a vida. Que nenhum mestre, que nenhum pastor, que nenhum pregador se inquiete para voltar renovadamente às grandes verdades básicas da fé cristã, a palavra de Deus, a Bíblia e somente a Bíblia. Quero que se lembre disso em toda a sua jornada cristã. Os falsos mestres desmascarados, acautelai-vos dos cães Quenon, acautelai-vos, Blepon, dos maus obreiros, acautelai-vos, Blepon, da falsa circuncisão. Filipenses 3:2. Vou destacar aqui 2 pontos. Quero que você fique atento a cada detalhe. Em primeiro lugar, a necessidade de cautela acerca dos falsos mestres. Por 3 vezes, o apóstolo São Paulo repetiu o verbo grego blepou. Acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Essa palavra é extremamente forte e sua repetição carrega uma forte ênfase. Blepon, acautelai-vos, traz o sentido de que a igreja de Jesus Cristo precisa manter seus olhos abertos e vigilantes para que esses lobos não entrem no meio do rebanho. A heresia tem muitas faces, mas seu veneno é sempre mortal. Em segundo lugar, a necessidade de identificar os falsos mestres. Acautelai-vos, Blepon, dos Quenon, cães. Acautelai-vos, Blepon, dos maus obreiros, cacos ergatis. Acautelai-vos, Blepon, da falsa circuncisão, catatome. Filipenses 3:2. A Bíblia diz, eu acredito. O apóstolo São Paulo descreve esses falsos mestres dando-lhes 3 adjetivos: cães, falsos obreiros e falsa circuncisão. Mas é muito provável que Paulo esteja falando do mesmo grupo com nuances diferentes. As pessoas contra quem os gentios cristãos deveriam permanecer em guarda e a quem o apóstolo São Paulo denuncia em outras passagens, usando o mesmo tipo de palavreado contundente empregado aqui, são as que visitavam as igrejas gentias, insistiam em que a circuncisão era condição essencial e indispensável para serem justificados perante Deus. Pense mentalmente. Estes mestres judaizantes queriam inserir na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a obrigatoriedade da circuncisão como condição indispensável
para a salvação. Assim, a salvação deixava de ser pela fé somente em Jesus Cristo Theos Soter e passava a depender do esforço humano. Os judaizantes atacavam pela base a doutrina da salvação unicamente pela graça e tratavam de substituí-la por um misto de favor divino e mérito humano, com ênfase sobre este último. O apóstolo São Paulo, mesmo sob algemas, preso em Roma, não cala sua voz. O apóstolo São Paulo denuncia vigorosamente e desmascara enfaticamente esses mestres com veemência, como já fizera outras vezes em Gálatas e em Coríntios. Quero que você agora fique de olho na descrição que o apóstolo São Paulo faz desses falsos mestres. Os falsos mestres são cães. Os cães eram considerados animais imundos na sociedade oriental. No antigo Oriente, o cão não era o companheiro fiel e amado do ser humano, mas um animal semi-selvagem que vagueava em matilhas, caçando a presa aos latidos. É assim que o apóstolo aos gentios, Paulos, vê seus adversários metendo o nariz e latindo suas heresias em todas as regiões. Cães ainda é o termo que os judeus usavam em relação aos gentios. Os judeus os consideravam indignos e abomináveis. Os judeus viam os gentios apenas como combustíveis do fogo do inferno. Agora, porém, o apóstolo São Paulo inverte os papéis e se refere aos falsos mestres como cães, ou seja, aqueles que viviam perambulando ao redor das igrejas gentias, tentando abocanhar prosélitos, ganhar novos adeptos para seu modo de pensar e viver. No tempo do apóstolo São Paulo, esses mestres judaizantes eram como cães, como os animais imundos que vagavam pelas ruas latindo e rosnando a todos que encontravam, revirando lixo e atacando os transeuntes. O apóstolo São Paulo usa essa metáfora para se referir a esses falsos mestres como insolentes, astuciosos e vadios que procuravam se infiltrar nas congregações e nas igrejas para espreitarem a liberdade dos novos convertidos. Estes mestres judaizantes mordiam
mordiam os calcanhares do apóstolo São Paulo e o seguiam de um lugar para outro, ladrando suas falsas doutrinas. Esses mestres judaizantes eram agitadores, infectavam as vítimas com ideias, doutrinas perigosas. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Os falsos mestres são maus obreiros. Eles, os falsos mestres, são obreiros da iniquidade e obreiros fraudulentos. Eles, os falsos mestres, são emissários gnósticos, judeus cristãos, armados com o objetivo propagandístico de arrebentar ou arrebanhar os novos convertidos por intermédio do ministério do apóstolo São Paulo, induzindo-os a crer na necessidade da circuncisão. Eles eram maus obreiros, pois em vez de cooperarem para a boa causa, a prejudicavam, desviavam a atenção de Jesus Cristo e os Theosote e de sua redenção perfeita e a fixavam em rituais ultrapassados e em obras humanas. Eles, os falsos mestres, trabalhavam contra Deus e para desfazerem a obra de Deus. Esses falsos mestres laboravam para o erro e para desviarem as pessoas da verdade. Para esses mestres judaizantes, agir com justiça era observar a lei e segui-la em seus múltiplos detalhes e cumprir suas inumeráveis regras e prescrições. Mas o apóstolo São Paulo estava seguro de que a única classe de justiça que agrada a Deus consiste em render-se livremente à sua graça. Pense mentalmente. Os falsos mestres são defensores da falsa circuncisão. A palavra grega para circuncisão é peritome, mas o apóstolo São Paulo, o apóstolo aos gentios, se recusou a usá-la aqui. Em vez disso, Paulo usa a palavra grega katatome, utilizada para descrever a mutilação da carne nos ritos pagãos. Muito embora não houvesse nada de errado com a circuncisão em si, o apóstolo São Paulo sustentou que era errado ensinar que a circuncisão era uma condição indispensável para a salvação. Nesse sentido, a circuncisão se tornara um rito vazio e sem sentido. Os mestres judaizantes trocaram a graça de Deus por um rito físico. Eles, os judaizantes, se vangloriaram de uma incisão na carne em vez de uma mudança no coração. Eles, os judaizantes, cortavam o prepúcio do órgão sexual masculino, porém não cortavam o prepúcio do coração. O apóstolo São Paulo escarnece dessa falsa confiança deles no rito da circuncisão, em vez de confiarem na graça de Theos. Esses dois verbos gregos, embora muito semelhantes, perithemen, que significa circuncidar,
e katatemen, que significa mutilar, descreve duas coisas bem diferentes. Enquanto o primeiro verbo descreve o sinal sagrado e o resultado da circuncisão, o último katatemen, usado pelo apóstolo São Paulo para descrever os falsos mestres, descreve a mutilação própria que se proibia com uma castração e coisas semelhantes. Você sabia? Assim, o apóstolo São Paulo fala para esses arrogantes hereges que eles não estavam circuncidados, mas apenas mutilados. Gálatas 5:12. Se tudo o que eles tinham para mostrar era a circuncisão da carne, uma marca física, então realmente não estavam circuncidados, mas apenas mutilados. A circuncisão real é a consagração a Deus do coração, da mente, do pensamento e da vida. A circuncisão foi instituída por Deus como símbolo do seu pacto com Abraão. O Antigo Testamento já ensinava sobre o princípio espiritual desse rito, falando de circuncisão do coração. Deuteronômio 10:16, circuncisão dos ouvidos. Jeremias 6:10, circuncisão dos lábios. Êxodo 6:20. O apóstolo São Paulo diz que só a circuncisão do coração torna alguém espiritualmente judeu. Você sabia? O povo de Deus identificado. Filipenses 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Pense mentalmente. Assim como o apóstolo Paulo fez uma tríplice descrição dos falsos mestres, também faz uma tríplice identificação do povo de Deus. Os falsos mestres queriam tornar o cristianismo uma seita judaica. Eles, os falsos mestres, ensinavam que a salvação dependia da circuncisão, anulando assim a suficiência do sacrifício perfeito de Jesus Cristo e os Theos Soter. Os falsos mestres pregavam que a graça de Deus não era suficiente para a salvação e que o homem tinha de concorrer e cooperar com Deus nessa obra, circuncidando-se. O apóstolo São Paulo refuta vigorosamente essa heresia, mostrando que a verdadeira circuncisão não é aquela feita na carne, mas a circuncisão do coração operada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja, e não os falsos mestres, é que possui a verdadeira circuncisão. Paulo diz, porque nós é que somos a circuncisão. Filipenses 3:3. Quer saber aqui agora como o apóstolo São Paulo descreve o povo de Deus? Em primeiro lugar, o povo de Deus é identificado pela adoração. Nós que adoramos a Deus no Espírito, Filipenses 3:3.
A questão não é adoração, mas a quem que ela é prestada e de que forma. A igreja adora a Deus e o faz mediante a ação do Espírito Santo. Toda adoração que não é prestada a Deus é idolatria. Toda adoração oferecida a Deus sem ação do Espírito Santo não é aceitável por Ele. Pense nisso. A palavra grega adoração, latreia, bem como o verbo adorar, latreuo, tem um uso exclusivamente religioso no Novo Testamento. Ambos enfatizam que não podemos separar o culto que prestamos daquele que prestamos com a vida fora do templo, fora de uma sala online. É perfeitamente possível que alguém seja capaz de observar meticulosamente todas as práticas externas da religião e ao mesmo tempo esteja abrigando em seu coração a amargura, o ódio, o orgulho, a soberba, a murmuração, a ira e outros sentidos. Os fariseus estavam na sinagoga no sábado, reprovando Jesus Cristo os Theosoter, porque Cristo Jesus curou um homem da mão ressequida no sábado, mas não atentaram para o fato de que na mesma sinagoga eles estavam cheios de ódio, amargura, ira, orgulho, soberba, tramando a morte de Jesus Cristo e os Theosoter. Os fariseus pensavam que estavam na sinagoga adorando, mas o culto deles não era movido pelo Espírito Santo. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, o povo de Deus é identificado pela centralidade da sua vida em Jesus Cristo e os Theosoter. O povo de Deus aprecia plenamente quem Jesus Cristo e os Theosoter é e o que Jesus Cristo e os Theosoter fez, e nele tem toda a sua exultação. O povo de Deus não se gloria na carne, nem em ritos religiosos. Antes, o seu prazer está no Senhor. O seu prazer, a sua vida e a sua confiança estão na pessoa de Jesus Cristo e os Theosoter. O bendito Filho de Deus, Jesus Cristo, é a nossa vida, o nosso exemplo, o nosso alvo, a nossa força. Gloriar-se em Jesus Cristo e os Theosoter é ter nele todo o prazer e deleite. Quero que você se lembre disso. Ele, Jesus Cristo e os Theosoter é suficiente. Ele, Jesus Cristo e os Theosoter nos satisfaz plenamente. O povo de Deus se gloria na cruz de Jesus Cristo e os Theosoter, isto é, em sua expiação, como a única base para a salvação. O Senhor Kyrios é o objetivo
da exultação dos cristãos. Aquele que se gloria, diz a Bíblia, gloria-se no Senhor. Consegue obedecer? Em terceiro lugar, o povo de Deus é identificado pela sua decisão de não confiar na carne. E não confiamos na carne. Filipenses 3:3. Pense mentalmente. A palavra carne aqui representa toda a religião produzida pessoalmente nas profundezas do coração e do estado de espírito. Essa carne pode ser sempre reconhecida no fato de que o ser humano continua voltado para si mesmo, confia em si mesmo e se gloria em si mesmo. Carne é a sua natureza centrada em si mesmo, mesmo quando exerce a moral e a religião, o ser humano fica preso ao seu eu, cultiva e o gloria, até mesmo quando cita o nome de Deus. Os falsos mestres estavam confiados na carne, em rituais, em cerimônias externas, em realizações humanas. Contudo, a Igreja de Jesus Cristo, Zios Theos Soter, é um povo que põe a sua confiança em Deus e sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, Zios Theos Soter. O cristianismo não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas o que Deus fez por nós. Não confiamos no que fazemos ou deixamos de fazer, mas no que Deus fez por nós em Jesus Cristo, Zios Theos Soter. Fique de olho no testemunho do apóstolo São Paulo anunciado. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Filipenses 3:4. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. Filipenses 3:5. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Filipenses 3:6. Vou destacar 2 pontos. Em primeiro lugar, os privilégios do apóstolo São Paulo. Paulo está fazendo um contraste entre ele e os falsos mestres que confiavam na carne. Paulo está argumentando que ele teria muito mais razões para confiar na carne do que eles. E então o apóstolo São Paulo passa a listar seus privilégios como judeu. O apóstolo São Paulo mostra a esses falsos mestres judaizantes de plantão as suas credenciais. O apóstolo São Paulo não o faz para jactar-se, mas para mostrar que sabia o que era ser judeu e deliberadamente abandonou esses predicados por causa de Jesus Cristo e os Theos Soter. Quer saber que privilégios eram esses? Fica conectado. Privilégio eclesiástico. Paulo foi circuncidado ao 8º dia. Filipenses 3:5. Paulo não era um judeu prosélito. Paulo nasceu judeu
e era membro da raça que havia recebido o rito da circuncisão no tempo estabelecido pela lei. Com essa expressão, o apóstolo Paulo diz que não é um descrente, não é um descendente de Ismael, que foi circuncidado aos 13 anos, nem um prosélito que recebia a circuncisão depois de adulto, mas alguém que nasceu na mais pura fé judaica. Nesse sentido, o apóstolo São Paulo excedia os judaizantes. Segundo privilégio de nacionalidade. Paulo era da linhagem de Israel. Filipenses 3,5. Paulo não era um judeu apenas por adesão religiosa, mas judeu por direito de nascimento. Só os judeus podiam traçar sua descendência até Jacó, a quem Deus dera o nome de Israel. Chamado a si mesmo de israelita, Paulo sublinha a pureza absoluta de sua raça e de sua descendência. O apóstolo São Paulo pertencia ao povo eleito, o povo do concerto, o povo exclusivamente privilegiado. Porventura, os judaizantes podiam com justiça reivindicar tal pureza genealógica para cada um de per si? Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? No próximo vídeo vou explicar com mais detalhes esses assuntos. Aqui agora. Você está preparado para entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus? A solução é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. A única esperança é Jesus Cristo. No momento de decisão em Jesus Cristo, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Eu desafio você que está me ouvindo aqui agora. Venha rapidamente, enquanto você tem fôlego de vida e respira o ar da graça de Deus. Entregue sua alma, sua vida para o Filho de Deus, Cristo Jesus. Ele pode salvar. Quer fazer isso agora? Esse é o seu momento. Faça desse momento um marco histórico em sua vida. Você vai se sentir incrivelmente bem. Pode acreditar. Jesus Cristo é confiável. Ele é o caminho, a verdade e a vida.